Olá, vamos falar hoje sobre fios cirúrgicos. Vejam bem, é importante o conhecimento do enfermeiro em relação aos fios cirúrgicos. De uma forma geral, muito comum nós vermos, e termos enfermeiros gerenciando, o centro cirúrgico e cuidando dos seus detalhes. E o fio cirúrgico se faz um importante componente no momento da cirurgia. São inúmeros os tipos de fios cirúrgicos e diferentes características deles e são específicos para diferentes procedimentos cirúrgicos. Por isso a importância de se ter um conhecimento em relação a esses fios para poder de uma forma melhor gerenciar então os materiais utilizados ali no procedimento cirúrgico. Além do que, naturalmente, que se faz de grande necessidade, a adequação, estar presente, a conferência desses fios antes do procedimento cirúrgico, como uma das etapas necessárias lá no nosso checklist, no timeout, se a sala está adequadamente preparada junto com seus equipamentos e materiais para o ato cirúrgico, visando então a segurança do paciente. Uma definição do que é então o fio cirúrgico, nada mais é do que um material sintético ou derivado de fibras vegetais ou mesmo de estruturas orgânicas, flexível, de secção circular, com diâmetro muito reduzido em relação ao seu comprimento. E aí algumas diferentes características dos fios cirúrgicos. Então, eles podem diferenciar e diferem-se entre si em resistência, em calibre, em flexibilidade, em elasticidade, em reação tecidual ou não, e também o seu componente de esterilização. São todos, devem ser estéreis para o uso cirúrgico. Então, vejam só, uma outra classificação, uma classificação, na verdade, que nós podemos inicialmente falar, conversar sobre o fio cirúrgico. O fio cirúrgico ele pode ser constituído então de um monofilamento, ou seja, apenas um filamento, como vocês observam nessa figura aqui ao meio. Pode ser de multifilamentos ou multifilamentares, como vocês observam nas duas figuras das extremidades. Esses fios multifilamentares podem ser, por exemplo, trançados, como essa figura aqui à esquerda da tela, que vocês vejam, Aliás, perdão, essa à direita da tela. Então, um fio trançado, que também pode ser revestido por uma película externa, ou mesmo esses fios multifilamentares também podem ser torcidos. Então, vejam só, observem já algumas diferentes características desses fios. Esses fios, eles podem ser então absorvíveis ou inabsorvíveis. Esses fios absorvíveis, eles são de origem animal ou mesmo sintéticos. E os inabsorvíveis, classificados como inabsorvíveis, podem ser de origem animal, sintética, vegetal ou mesmo metálica. Então vamos lá para alguns tipos de fios absorvíveis e fios não absorvíveis. Como exemplo dos absorvíveis, existe aí o Catgut, Vicryl, o PDS. E os não absorvíveis, ou alguns exemplos, o algodão, mononylon, prolene, etibond. Nós vamos falar um pouco sobre cada um desses fios. Naturalmente que o objetivo não é que o enfermeiro seja profundamente especialista, expert nesse assunto, mas que tenha um conhecimento ali suficiente para poder fazer essa gestão desses materiais e organizar esses procedimentos cirúrgicos. Então vamos falar sobre o Catgut inicialmente. Esse Catgut ele pode ser simples ou, como nós veremos no próximo slide, cromado. O simples ele é composto então ele é feito de uma submucosa do intestino delgado do carneiro ou mesmo de serosa de gado. Também já li, não sei também exatamente, profundamente, mas talvez seja feito, tem a sua origem suína. Ele tem uma característica multifilamentar, torcido,
né? E ele promove uma resistência tênsil naquele tecido suturado por aproximadamente 7 dias. Então essa resistência tênsil, ela vai diminuindo conforme vão sendo passados os dias. Afinal, por uma questão de fagocitose, né, ou absorção, esse fio ele vai sendo ele vai sendo absorvido e vai diminuindo automaticamente essa resistência tênsil que ele promoveu através da sutura. E aí acredita-se, imagina-se então que essa absorção ocorre aí de forma total por aproximadamente, né, 10, 14 dias. Bom, então esse período é lógico que não é exato, vai depender de organismos, né, diferentes para o organismo e características dos fios também, marcas, pode isso variar, mas a ideia é apenas que vocês compreendam que é um fio que vai ser absorvido, que ele promove uma resistência tênsil por um período de tempo, e aí, passado esse período, ele vai ser então absorvido e não promoverá mais essa resistência tênsil naquele local que ele foi suturado. Então, esse tecido, né, possivelmente aí já sofreu um processo de reparo, de cicatrização, e aí promoveu então a união dele, né, através da ajuda desse fio. Muito utilizado em suturas gastrointestinais, amarraduras de vasos, na tela subcutânea, suturas ginecológicas e urológicas, né? São exemplos em que pode, né, que é aplicado o seu uso. E aí o catgut cromado, né, tem características semelhantes ao catgut simples, né, em relação à sua composição, mas acrescenta-se então sais de cromo, que são mais resistentes a enzimas do corpo. Ou seja, se esse fio ele é mais resistente por conta desses sais de cromo, então nós podemos entender que a sua resistência tênsil ela será por um período maior. Afinal de contas, por ser resistente a enzimas do corpo, a sua absorção será mais lenta e será mais duradoura, demorará mais dias. Então veja só, também um fio multifilamentar com característica, né, torcida, e aí a sua resistência tênsil oscilando aí por volta de 21 dias, né, sua resistência, com a absorção em torno de 90 dias, também utilizado, né, nessas cirurgias como nós citamos anteriormente nos catguts simples, né? Então suturas gastrointestinais, amarraduras de vasos, tela subcutânea, suturas ginecológicas e urológicas. E aí, então, um outro tipo de fio, né, um ácido poliglicólico, né, também é conhecido comercialmente como Texon, uma marca registrada, né? Então, olha só, ele é obtido pela polimerização do ácido glicólico, certo? E ele promove uma resistência maior que o catgut, né? Então, em média aí 21 dias, tá? É maior que o catgut simples, também multifilamentar, também tem uma absorção por hidrólise, né, que gira em torno aí de 60 a 90 dias, utilizado opa, desligar aqui o celular, acontece. Então vamos lá. Então ele pode ser utilizado também então aí em músculos, fáscias, tecidos, subcutâneo, tem diferentes aplicações, né? O cirurgião trabalha, sabe aí a melhor forma, mas a ideia é apenas que é um fio também utilizado, né, em diferentes procedimentos cirúrgicos e ele já tem uma origem sintética e também promove uma resistência por um tempo maior, tá? O ácido poligalático ou Vicril. Vicril é uma marca comercial, um nome registrado, né? Então pode parecer com outros nomes, mas é o ácido poligalático, que aí ele tem um comportamento semelhante então ao ácido poliglicólico. E ele também promove uma resistência agora maior, né? Em torno de 28 dias. Então ele segura mais aquele tecido aproximado, né? Multifilamentar e apresenta-se nas cores violeta e branca, tem uma absorção em torno de 60 dias, também muito utilizado em cirurgias gastrointestinais, urológicas, ginecológicas, oftalmológicas,
e na aproximação de tecido celular subcutâneo. Um outro tipo, o polidiaxonona, que é o PDS, também tem um outro nome, Maxon, também é um nome registrado, já um monofilamento, certo? E é utilizado na manutenção da resistência tensio por um longo período. Ele tem uma característica de uma absorção já bem lenta, por isso ele mantém essa resistência por um tempo bem aumentado, um longo período, certo? Utilizado comumente, né, em sutura de tendões, cápsulas articulares e fechamento de parede abdominal, que requer então um tempo maior de resistência tênsio e uma absorção mais lenta. E aí vamos falar então agora sobre fios inabsorvíveis. Então, um modelo deles, o seda. O seda proveniente do casulo do bicho da seda, né, trabalhado industrialmente, né, e aí preparado então para esse tipo de uso. E ele mantém já um período maior, embora seja considerado um fio inabsorvível, mas com o passar do tempo ele também perde a sua força, a sua resistência tênsio, mas ele tem uma característica de pouca reação tecidual. Também é multifilamentar e utilizado, por exemplo, em cirurgias oftalmológicas e microcirurgias. Essa interrogação saiu aí acidentalmente. Tá? Outro tipo de fio, o algodão, são fibras naturalmente torcidas. Ele já tem também uma resistência tênsio longa, mas uma perda lenta, né, desse estiramento. Então, perde em torno de 70% da sua tensão em 2 anos. Então, veja só, um fio que tem uma característica de um tempo maior, prolongado, né, na sua resistência. Pouca reação tecidual. No entanto, ele tem um risco maior, uma potencialização maior para infecções. Também multifilamentar, também utilizado em diferentes cirurgias. Né? E aí o poliéster, resistente, de grande durabilidade, com pouca reação tecidual, coberto por polibitilato ou teflon. Então, esses fios poliésteres que são cobertos, ele tem os nomes específicos. O que é coberto pelo polibitilato é o Etibond e o coberto por teflon, Tevtec. São nomes comerciais. Sem cobertura, o poliéster sem cobertura tem o mercilene e o surgilene. São fios multifilamentares, também utilizados, né, em algumas situações, como por exemplo, suturas de aponeuroses, tendões e vasos. E aí um fio que é bem conhecido, né, da maioria das pessoas, né, pelo menos os profissionais que já atuam na área conhecem, que é o nylon, né, derivado de poliaminas. Ele já tem uma característica mais elástica, é resistente à água, tem pouca reação tecidual e tem uma perda de resistência tênsio ao longo do tempo. É geralmente utilizado para sutura de pele. Então, quando a gente vai lá no pronto-socorro e recebe aqueles pontinhos por um corte, cortou o queixo, cortou a mão, e vem uns pontinhos ali programados para a gente tirar depois de 7, 14 dias, são geralmente utilizados o nylon, né, para essas situações. Então, são fios de cores, de cor preta ou mesmo incolor, e utilizado, né, como citado aí, geralmente para cirurgias de pele. Um outro tipo de fio, que é o polipropileno, que é prolene, né, ele também é monofilamentar, ele é monofilamentar, um filamento só, tem pouca reação tecidual e tem uma resistência tênsio por vários anos. Ideal também para cirurgias intradérmicas e outros, na verdade, muito utilizado para diferentes tipos de cirurgia, o prolene. E aí, amigos, vejam só, algumas características relacionadas ao fio, mas especificamente sobre as agulhas. Todos esses fios, a grande maioria, alguns vêm sem agulha, como por exemplo o algodão. Existe o algodão com agulha, existe o algodão sem agulha. Então existem alguns fios com agulha, existem fios sem agulha. Esses fios com agulha, já vem então a agulha conectada, emendada no seu fio, no seu respectivo fio. Mas observem que as próprias agulhas possuem características diferentes.
Então vocês podem ter o mesmo fio, só que com tipos de agulha diferente. Então é um outro detalhe que tem que se atentar, né? E ter o conhecimento da cirurgia que vai ser realizado, o fio e o tipo de agulha, se corresponde exatamente. Ou seja, essas agulhas podem variar não apenas no tamanho, né? Mas a sua característica, se reto, se curvo, ou mesmo se a sua ponta é uma ponta circular, é uma ponta triangular, é uma ponta romba, tem diferentes tipos de ponta, como vocês podem observar nessas imagens aqui. Também um importante detalhe para nós ficarmos, né, atentos na preparação, na organização, no gerenciamento desses materiais dentro do centro cirúrgico. E aí algumas outras informações também para encerrar, interessantes e importante entender que esses fios têm comprimentos variáveis, importante estar atento no comprimento do fio. As embalagens elas podem ter apenas um fio ou várias unidades de fios. Também um outro detalhe importante, até mesmo na própria questão, em inúmeras situações, né? Na própria questão de acidentes, pós-cirurgia, na retirada desses materiais, saber então quantas agulhas desses fios, né, foram abertos para que possa ter essa contagem posterior. E nós vimos como um dos elementos de segurança no paciente, nós podemos trazer isso para a equipe também como segurança da equipe, esse número de agulhas, né? Vejam só, quando termina a cirurgia, termina o procedimento cirúrgico, existe a retirada de materiais, é importante se ter uma noção, uma ideia de quantas agulhas foram abertas, para saber então quantas estão sendo tiradas e se não ficou perdida nenhuma agulha aí em meio aos campos cirúrgicos, naturalmente que predispondo o risco de acidentes. Então por isso é importante essa atenção. Um ponto aí interessante também é que eles têm calibres diferentes. Vocês podem observar nessa figura aqui inferior à tela que existem fios de maior diâmetro e existem fios de menor diâmetro. O maior calibre, né, que eu encontrei, né, que eu pesquisei, é o de 3, o número 3, na verdade, que varia entre 0,6 e 0,8 milímetros. Esse fio é um fio de maior diâmetro. E essa numeração ela é progressivamente decrescente até o número 1. Né? E aí, a partir daí, é designado por 0. Então, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0 e assim vai. Até de forma que o mais fino, então, fio corresponde a 0,001 ou 0,01 milímetros, né? Então esses diâmetros eles vão diminuindo. Então o fio 2 zeros ele tem um diâmetro maior do que um fio 3 zeros. É muito comum então quem conhece a rotina de pronto-socorro nessas suturas, como eu comentei, relacionadas a acidentes, né? Um corte na pele, utilizar então fios mononylon, por exemplo, 3 zeros, 4 zeros, dependendo do tecido que foi lesado, usar um 2 zeros, dependendo um 4 zero, dependendo também usar um pouco mais. Mas quanto maior é o número, importante saber que mais fino ele fica. Então, amigos, essas informações que gostaríamos de passar para vocês nesse momento, com o objetivo, naturalmente, que vocês não saiam experts e dominadores de tudo que se relaciona ao mundo dos fios cirúrgicos, mas sim um conhecimento suficiente aí para ajudar vocês, então, na organização, no trabalho, no gerenciamento de futuros centros cirúrgicos que vocês venham a trabalhar. Então, conhecimento básico, um conhecimento, uma noção geral sobre fios, importante entender esses fios absorvíveis, não absorvíveis, fios com tamanhos, diâmetros diferentes, quanto menor o número, maior o diâmetro, uma relação inversamente proporcional. Então, quanto maior o número, menor o diâmetro, né? Então é isso aí. Então desejo para vocês bons estudos e estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço a todos e até mais.